Mateus 15, do 21 ao 28, os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra alguma. Os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Que ele está sentado. Aqui nós temos um milagre de Jesus e uma maneira diferente de Jesus tratar quem se aproximava dele. Mas há lições preciosas nesse texto, de como deve ser a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser uma fé crescente, uma fé que se desenvolva. E essa mulher nos ensina isso. Eu gosto dos teólogos, quando interpretam a passagem onde Jesus diz que a nossa fé, deve ser como um grão de mostarda. E muitos dizem que quando Jesus falava isso, ele pegou justamente porque a semente de mostarda era a menor que existia, ou que eles conheciam, enfim. E quando colocar essa pequena semente, que não é nada, menorzinho que uma formiga, coloca na terra, germina, as raízes vão crescendo, vai se desenvolvendo e se torna uma árvore frondosa, grande. Muitos teólogos dizem que a nossa fé precisa ser assim. Algo em constante crescimento, algo que começa pequenininho, mas vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. Nessa mulher, nós temos esse exemplo, um exemplo de uma fé que rompe barreiras, uma fé que se desenvolve, uma fé que entra num processo de crescimento. Quando nós olhamos o contexto, nós vemos que Jesus, ali, capítulo 15 de Mateus, já estava sofrendo muita pressão. Aquilo que nós conhecemos, escribas, fariseus, com ciúme, com inveja, achando que Jesus era um blasfemo, achando que Jesus estava quebrando a lei, estavam perseguindo intensamente Jesus. E aqui nós vemos Jesus fazer algo que ele não tinha feito ainda no seu ministério: sair da região onde habitavam os judeus. Jesus, ele sai e ele vai para Tiro e Sidom. Ele sai ali da principal região, onde ficavam os judeus, E lá em Tiro e Sidom, Jesus vai com o propósito de não ser reconhecido por ninguém. Jesus e os seus discípulos queriam justamente um tempo para eles. Provavelmente Jesus queria ensinar os discípulos, preparar a cada um deles para o que estava para acontecer. Logo à frente nós vamos ver Jesus ser preso, Jesus ser crucificado. Ou seja, Jesus queria um tempo de sossego e vai justamente para onde? Uma região onde as pessoas não criam na promessa do Messias. Foi para uma região onde provavelmente Jesus não ia ser oprimido pelas multidões, esperando milagre. Ou seja, Jesus queria ficar só. E Marcos, contando essa passagem, diz que eles arrumaram uma casinha lá em Tiro e Sidom e ficaram naquela casinha como um momento de refúgio, de preparo, de estar só. Mas Jesus era muito conhecido já nessa época, e a fama dele já tinha passado as fronteiras. E a Bíblia nos diz que quando eles chegam na região de Tiro e Sidom, uma mulher começa a gritar. Quando percebe que Jesus está lá, e ela clama: Jesus, filho de Davi,
Por favor, me ajude. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. Quando nós olhamos para a situação dessa mulher, aonde ela morava, quem ela era, e para Jesus, nós vemos que essa mulher tem pelo menos 3 coisas a nos ensinar a respeito da sua fé. Que é uma fé que eu preciso também praticar na minha vida. Primeira coisa, nós vemos uma fé abnegada, a abnegação. Uma fé que está disposta a abrir mão de muita coisa que impede ela de conhecer o Deus verdadeiro. Ela abre mão de muita coisa. Quando nós vemos, Mateus chama ela de uma mulher cananeia, Marcos vai chamar, de mulher Ciro-fenícia. Ou seja, ambos queriam dizer que era uma gentia. E quando nós olhamos o histórico dessa região, nós vamos ver os historiadores dizendo que entre os judeus do tempo de Jesus e os outros gentios é todos aqueles que não eram judeus, havia um dos maiores choques, quase mais forte do que os samaritanos e os judeus. Era muito forte o choque, porque os judeus sempre desprezaram, e chamaram de gentios aqueles que não eram do seu povo. Mas a reação dos outros povos não era assim tão difícil, tão intensa de desprezo. Mas os Ciro-fenícios sim, eles também não gostavam de judeu. Essa mulher não era judia. Provavelmente pertencia aos primeiros povos da região de Canaã. Antes ainda dos israelitas chegarem lá com Josué, saindo do Egito e entrarem na terra, essa mulher provavelmente era dessa descendência. Era uma terra hostil à mensagem de Deus. Era uma terra onde Baal era muito adorado, venerado, e o povo servia a Baal. Eu lembro você que Ciro-fenícia e Cananeia era a região da antiga Jezabel, aquela mulher que se opôs ao povo de Deus. Quando nós olhamos então para o histórico dessa mulher, tudo que estava na sua cultura, no seu contexto, na sua religiosidade, ela, quando vê Jesus começar a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, nos mostra que essa mulher, ela tinha um conhecimento de Jesus e via Jesus já num nível muito mais intenso e real do que muitos judeus. Essa mulher, ao chamar Jesus de filho de Davi, ela estava vendo naquele judeu que era desprezado pelo seu povo, não apenas um milagreiro, não apenas alguém que tinha a fama de fazer milagres. Opa, está na minha terra, agora eu vou aproveitar e pedir que ele faça o milagre que eu estou precisando, que ele acabe com a minha angústia, acabe com o meu sofrimento de ver a minha filha ali possessa por demônios. Ela vê Jesus muito mais do que isso. Ela vê Jesus como o Messias que os judeus esperavam. E ela acredita nisso, porque ela está dizendo: Jesus, filho de Davi. E logo depois de 2 respostas de Jesus, ela se joga aos pés dele e começa a adorar. Por que eu digo que é uma fé abnegada? Porque ela abre mão dos deuses dela. Ela abre mão da cultura dela. Porque a cultura dela não se envolvia com judeus. A cultura dela, na verdade, não podia uma mulher conversar publicamente com um homem que não fosse o seu parente. Não podia. Nem que fosse um outro Ciro-fenício, nem que fosse um outro cananeu. Se não fosse parente, ela não podia conversar. Mas agora ela abre mão de muitas coisas da cultura, ela quebra paradigmas para conversar com Jesus e clamar a Jesus. E muito mais do que isso, vê em Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Essa mulher, ela nos dá o exemplo de que nós precisamos, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas que impedem que a nossa fé no verdadeiro Cristo seja intensa e seja real. Essa mulher, ela abriu mão da sua cultura, da sua espiritualidade, abriu mão até da sua própria segurança,
para estar com Jesus, para aclamar a Jesus. É uma fé abnegada. Irmãos, uma fé constantemente que cresce, que ela cresce constantemente, essa característica, ela precisa fazer parte. Nós somos chamados por Jesus para negarmos a nós mesmos. E muitas coisas que vêm nos prendendo, muitas crenças erradas, muitas coisas que a tradição coloca sobre nós, muitas vezes precisa ser lançada fora. É preciso abrir mão para que nós venhamos ver Jesus como o filho de Davi, como um Messias esperado. E essa mulher faz isso. Mas a fé dela não é apenas uma fé abnegada, uma fé que abre mão disso. Nós vemos uma fé totalmente perseverante. Ela começa a gritar e é estranho, porque a primeira reação de Jesus é silêncio. Silêncio. Se você ver ali no versículo 23, você vai ler: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Às vezes, quando não se conhece muito o Evangelho, né, se contar essa história para alguém, não vai acreditar que é o mesmo Jesus que nós adoramos. Um Jesus que ama a gente, um Jesus que estende a mão, um Jesus que auxilia os necessitados. Você imagina isso? Uma mulher desesperada. Jesus já sabia, ele é Deus, ele sabia o que estava acontecendo, sabia que a sua filha estava na cama possessa por demônios. Agora olha só, a mulher chega gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e da minha filha. Jesus não responde nada, fica quietinho. Daí os discípulos, incomodados com aquela barulheira toda, né? Poxa, nós viemos aqui para sossegar um pouco, nós viemos aqui para refletir, nós viemos aqui para estar só. Essa mulher vai causar um alvoroço, todo mundo vai vir aqui. Jesus, ei, despede essa mulher, manda ela embora. Olha só, o tumulto que ela está causando, está estrovando aí o nosso momento, manda ela embora. Frieza de Jesus, não responde nada, silêncio, os discípulos mandando ela embora, mas daí a gente vê que essa mulher, ela tinha uma fé perseverante, ela tinha uma fé que não desistia por qualquer coisa, ela tinha uma fé que era uma fé que iria fazer o possível, iria fazer tudo para ver realmente o milagre realizado. E daí, quando Jesus então decide agora falar alguma coisa para ela, Jesus se vira para ela e diz: eu fui enviado para o povo de Israel, para a casa de Israel. Jesus estava respondendo à insistência dos discípulos. Ela provavelmente ouviu. E daí, em complementação, porque ela não para, pelo contrário, se lança aos pés de Jesus, o adora. Olha só o que ela faz. Jesus diz: filha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Palavra dura de Jesus. Palavra dura de Jesus. Ao mesmo tempo que era uma palavra dura de Jesus, Jesus estava dando para aquela mulher uma oportunidade. Jesus estava fazendo um teste de fé com ela. Primeiro, porque Jesus, quando fala isso para ela, Jesus, ele não usa o termo de cão abandonado, de cachorro sarnento, de rua, como os judeus chamavam todos os gentios. Para os judeus, todos os gentios eram os cachorros abandonados, pulguentos, que não prestam. Mas Jesus, ao usar o termo quinário para cachorro, ele está dizendo de cachorros domésticos. Cachorros são amados pelos seus donos. E essa mulher, então, na sua perseverança, na sua fé que persevera, ela deixa, então, a superação tomar conta. E essa mulher, agora, então, ela diz para Jesus: realmente, é verdade, mas até mesmo, os cachorrinhos conseguem comer as migalhas que caem da mesa do seu dono. E daí Jesus olha, então, para essa mulher, uma mulher que não desanimava, uma mulher perseverante, uma mulher com uma fé que o tempo todo se superava e via em Jesus como Messias. Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé.
Que aquilo que você deseja, aquilo que você me pede, venha acontecer na sua vida. Pode ir, a tua filha já está sã. E daí eu começo a olhar para essa mulher e eu começo a olhar para a nossa vida, olhar para a vida dos discípulos de Jesus. Quantas vezes, quantos milagres os discípulos de Jesus já haviam presenciado? Quantos milagres os discípulos de Jesus já tinham visto ele realizar? E muitas vezes, no momento de dificuldade, no momento onde precisava acontecer alguma coisa, os discípulos não tinham fé. E Jesus mesmo não usa essa expressão para nenhum dos seus discípulos, grande é a sua fé. Pelo contrário, os discípulos todo o tempo estavam sendo repreendidos por Jesus, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E uma mulher de outra cultura, uma mulher que vê Jesus pela sua primeira vez, é elogiada por Jesus, e Jesus diz: mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme você pediu. É claro que até esse momento Jesus ele não tinha se revelado para os gentios, por isso a dureza de Jesus, por isso as palavras dele dizendo: eu fui enviado primeiro à casa de Israel. Por isso tudo. Mas é claro, muitos teólogos já dizem que só o fato de Jesus ter ido para Tiro e Sidom, ele já estava ali abrindo a oportunidade para os gentios o conhecerem, para ele ter contato com os gentios. Mas enfim, o que eu quero que você hoje entenda isso, é que a maneira de milagres acontecerem nas nossas vidas, e como eu já falei aqui, ela é diferente da maneira que Jesus realiza na vida de todas as pessoas. Nós vemos Jesus fazer já milagres sem oração nenhuma. Nós vemos como na semana passada, Jesus dentro de uma sinagoga, chama para o meio aquele homem com a mão atrofiada e com uma palavra, ele cura. Nós vemos Jesus de várias maneiras realizar milagres. E agora, essa mulher, Jesus quer ver até onde vai a fé dela. Jesus, ele certamente pode fazer coisas fantásticas. Jesus não encosta a mão na menina que estava endemoniada, mas com uma palavra, à distância, sem nem ver a menina, Jesus a liberta dos demônios. Agora, como nós precisamos aprender com essa fé? Como nós, meus irmãos, precisamos abrir mão daquilo que limita a nossa fé? E uma das coisas que limita a nossa fé é justamente achar que o Senhor vai agir da mesma maneira que agiu na vida dos outros. Uma outra coisa que limita muito a nossa fé é nós acharmos que o Senhor tem obrigação de realizar aquilo que nós pedimos. E não é bem assim, porque a maneira que Ele faz é diferente de todos nós. Quando nós falamos de milagre, de fé, nós precisamos entender que a fé que essa mulher nos ensina, ela, por mais que não entra dentro das nossas perspectivas. Eu imagino que até os discípulos ficaram assustados com Jesus. Jesus fica em silêncio e depois diz que veio para o povo de Israel e depois ainda chama ela de cachorro doméstico. Você não vê Jesus fazendo isso com nenhum outro, mas Jesus conhecia o coração dessa mulher. Jesus sabia do que ela precisava. Jesus sabia que a fé dela precisava ser trabalhada ao máximo. E a gente vê Jesus então colocando essa mulher à prova. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes, Jesus não vai realizar o milagre na nossa primeira tentativa, na nossa primeira oração. Jesus muitas vezes, Ele vai ver até onde vai a nossa fé, testar a nossa fé. Isso tudo para que nós venhamos ser abençoados, é aquilo que nós falamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus queria que essa mulher entendesse uma coisa: ei, filha, o problema que vem te angustiando, o problema que vem te desgastando, você entende que é a sua filha, é a sua filha também, mas é mais do que isso. Eu não vim apenas para libertar a sua filha do demônio, eu vim para libertar você dos pecados. Eu vim para me revelar a você como filho de Deus. Eu vim para que você entenda o plano da salvação. Essa mulher, depois desse milagre, eu creio piamente que ela foi uma das pessoas que se tornaram verdadeiras discípulas de Jesus e propagadoras das boas novas do Evangelho. Como nós falamos aqui sobre a nossa limitação de olhar.
Muitas vezes nós pedimos, Senhor, faça um milagre nisso, faça um milagre nisso, faça um milagre nisso. E Jesus, Ele quer fazer também esse milagre. Mas a abrangência do que Ele quer realizar em nossa vida é muito maior do que aquilo que imaginamos ou pensamos. E eu lembro a cada um de nós, eu lembro a cada um de vocês. Aquilo que o Senhor tem para realizar em nossa vida, nos traz para a essência do Evangelho, que é viver inteiramente para o Senhor. Precisamos ter uma fé crescente, uma fé que supera, mas essa nossa fé precisa levar a muito mais do que desfrutar milagres, precisa nos levar aos pés daquele que fez o milagre e servi-los para a vida toda. Esse é o desejo para cada um de nós. Sendo assim, você pode ter certeza que a cada barreira que for surgindo em nossa vida, a nossa fé, ela vai superar, a nossa fé, ela vai ultrapassar, e nós vamos ver Jesus trabalhando em nossa vida, do jeito dele, que é a melhor maneira, que é o jeito perfeito de fazer as coisas. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Como está a sua fé? Quantos questionamentos você já fez, meu irmão? Quantos questionamentos você já fez na sua vida? A respeito de... Por que o Senhor parece que fala com tantas pessoas e comigo não? Por que eu vejo tantas pessoas receberem milagres e eu não? Por que parece que às vezes o Senhor responde não, quando eu queria um sim? Ei, saiba de uma coisa. O Senhor, Ele objetiva o melhor para você. Ele quer fazer milagres na sua vida, mas Ele quer principalmente que o efeito desse milagre venha te levar a ter experiências com Ele. Ele quer que o efeito desse milagre te coloque na posição desta mulher, de joelhos, adorando o Senhor. Quando eu olho para essa mulher, uma mulher sírio-fenícia chamando Jesus de Senhor, Quírios, se colocando justamente na posição de servo, eu me lembro do exemplo de Tomé. As fases de Tomé, uma fase da dúvida, onde todo mundo falou, não, Jesus ressuscitou, nós vimos Ele, mas ele diz, não, eu não acredito, se eu não colocar o meu dedo ali na ferida, se eu não colocar minha mão no lado, ou seja, faltava aquela experiência com o Cristo ressurreto, mas a segunda fase é justamente a fase da experiência. O Senhor vem para Tomé. A Bíblia diz que eles estavam de novo reunidos ali e o Senhor vem para o meio. Diz, paz seja convosco, e chama Tomé. Vem cá, toca aqui, coloca a sua mão aqui. E daí, depois dessa fase da experiência, onde o Senhor também pega pesado com Tomé, ei, porque viste e creste, hein? Bem-aventurado quem não viu e creu. Mas daí depois eu vejo Tomé tomar a mesma atitude dessa mulher. Tomé, aquele discípulo que ficou com fama de ser um homem sem fé, duvidoso. Ele se lança aos pés do Senhor e ele fala só duas frases que resume o milagre da vida dele, que é o que eu e você precisamos. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele chamando Jesus de Senhor está dizendo, tu és o meu Quírios, o meu mestre, eu sou o Dulos, eu sou o servo, faça-se a tua vontade, tu manda, eu obedeço. É assim, essa mulher usa a mesma expressão para chamar Jesus de Senhor, e essa mulher também aos pés do Senhor o adora. Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé estava reconhecendo agora, tu és o Filho de Deus, eu entendo agora o plano da salvação. E daí a gente entende que aquele discípulo que ficou com fama de ser o discípulo da dúvida, ele se torna um mártir para propagar as boas novas do Evangelho. Tomé é aquele que vai pregar as boas novas na Etiópia. Tomé é aquele que os pais da igreja depois vão dizer que é o primeiro apóstolo a chegar na Índia. Esse é Tomé, aquele que duvidou de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para essa mulher, eu vejo uma mulher que vai muito além da conquista de ver a sua filha liberta por demônios. Mas é uma mulher que foi tendo experiências com Jesus a ponto de ver Ele como seu Senhor e o seu Deus. E a partir disso, a nossa vida toma outro rumo.
E daí o milagre não passa apenas a ser aquele momento onde a filha é curada, mas essa mulher passa a viver milagres em toda a sua vida. A cada dia haver milagre, não apenas nela, mas também na filha, porque agora as duas eram verdadeiras discípulas de Jesus, tinham Ele como seu Deus e o seu Senhor. Sabe, meus irmãos, eu tenho falado aqui nas manhãs de domingo sobre a nossa crise de fé constante, da nossa geração. Uma fé pragmática, uma fé que, se não vejo os resultados que eu queria, se Deus não age da maneira que eu coloquei Ele aqui, robotizado na minha mente para agir, a minha fé se enfraquece e se esvaira. Quantas pessoas já vieram aqui pedindo bênçãos para o Senhor, né? Mas colocaram o Senhor dentro daquela caixinha, eu quero que isso aconteça desse jeito, mas o Senhor não age assim. Essa mulher, ela superou todas as barreiras. O Senhor agiu de uma maneira diferente com ela. Silêncio, os discípulos oprimindo. Depois Jesus disse que não tinha vindo para ela, mas em momento algum ela deixou a sua fé desanimar, porque ela já tinha visto que, independente da maneira dele agir, ele era o filho de Davi, ele merecia a minha adoração. Ou seja, eu não vou desanimar, a minha fé está de pé. Que a nossa fé, meus irmãos, venha estar fortalecida em todos os momentos. Momentos que o Senhor ficar em silêncio, e Ele fica em silêncio hoje, fiquem muito. Fiquem muito. Você sabe disso. Momentos quando Ele disser ainda não, que você venha aprender com essa mulher e ter a tua fé fortalecida. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo milagre que realizaste na vida desta mulher, curando a sua filha, mas muito mais, Senhor, por ter instigado a fé dessa mulher até o limite, e ela se supera, pois tinha uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé que tu és o Cristo e consequentemente o Senhor da vida dela. Uma mulher que vivia numa cultura distante de ti, uma mulher que vivia numa cultura, Senhor, que não te adorava, não te servia. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Vivemos tempos similares, onde a única fé que vale é uma fé pragmática, uma fé que visa resultados limitados conforme a mentalidade humana. Ah, Deus, nos ensina a ter a fé dessa mulher, instiga a nossa fé, Senhor, e que nós venhamos responder de uma maneira que realmente, Senhor, mostre que a nossa fé é uma fé inabalável, é uma fé que se fortalece a cada desafio, é uma fé disposta a abrir mão, Senhor, de velhos paradigmas, é uma fé, Senhor, crescente. Fortaleça, Senhor, a nossa fé, acrescenta a nossa fé, e que nós venhamos a cada dia, Senhor, viver dessa maneira, uma vida abundante, uma vida, Senhor, que se lança aos teus pés para te adorar e para te chamar de Senhor, uma vida, Senhor, que nos faz realmente escravos teus, servos teus, dispostos a obedecer a ti, acima de todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.